Oi, meu nome é Renato Dutra Pereira Filho. Estou aqui novamente para falar a respeito do uso do Scilab, esse pacote de computação numérica. Na aula anterior, a gente falou a respeito dos comandos mais simples e erros bem simples que são feitos usando o Scilab. É sempre importante a gente dar o crédito devido. O Scilab é o resultado de um projeto envolvendo várias instituições francesas, mas há de se destacar a importância do Instituto de Pesquisa em Informática e Automação, o IRIA, e dando prosseguimento então ao uso da ferramenta, vamos mostrar aqui algumas coisas bem simples, ainda em linha de console, sem usar o ambiente de programação. Então, em primeiro lugar, em linha de comando, ou seja, aqui no console, nós vamos ter certa dificuldade de usar comandos mais complicados. Então, necessariamente, quando a gente quiser realizar tarefas mais complexas, nós vamos precisar colocar os nossos comandos num arquivo texto, como se fosse um script, e ele vai ser executado pelo Scilab. Então, isso nos remete àquela questão clássica da computação. Será que o Scilab tem compilador? Ou ele é uma linguagem interpretada? Bom, ele é uma linguagem interpretada com todas as vantagens e todas as desvantagens que uma linguagem interpretada tem. Normalmente, quando eu chego nessa parte de comentar a respeito dessa característica do Scilab ser uma linguagem interpretada, muitos que estão acompanhando essa aula presencial, que estariam, se fosse uma aula presencial, acompanhando, não tem nem ideia da diferença que existe entre um interpretador e um compilador. Porque a maioria das pessoas que vai usar um pacote desses, daquelas que eu lido no cotidiano, elas não sabem a diferença entre um interpretador e um compilador. E elas não têm que saber mesmo. Realmente, normalmente, só quem é da área de computação que sabe a diferença entre um interpretador e um compilador. Então, a gente associa o interpretador, ele traduz os scripts de programação linha a linha para o processador do computador executado. Então, o interpretador ele pode ser análogo, pode-se fazer uma analogia com o intérprete de línguas. O intérprete, o que ele faz? Ele ele simplesmente traduz linha a linha. Já o compilador funciona como se fosse um tradutor de línguas. Então, quando a gente vai traduzir um texto inteiro de uma língua para outra, o que a gente faz? A gente pega todo o texto, traduz o texto inteiro, não linha a linha, não frase a frase. Então, essa é a associação. Então, uma linguagem de programação baseada em interpretador, esse interpretador vai ficar sendo executado simultaneamente a minha tarefa. Isso pressupõe uma queda de desempenho na maioria das vezes. Veja bem, eu digo na maioria das vezes. Há linguagens que conseguiram resolver bem esse problema. Mas eu não quero entrar nesse foco agora. Agora, o compilador gera um código que pode ser um código de baixo nível, pode ser um código binário, associado àquele compilador. O compilador vai executar as nossas tarefas, todas, e vai gerar a saída. E necessariamente, se eu interromper a execução dele, eu vou ter dificuldades de fazer o debug em tempo de execução. Já o interpretador, ao contrário, é muito mais fácil de executar o debug do programa em tempo de execução, porque a gente pode interromper a interpretação, fazer a análise do contexto das variáveis, acompanhar o valor dessas variáveis e poder fazer o debug do programa. Bom, por que essa ênfase no debug? Bom, primeiro, o debug é o procedimento de procurar erros em programas. Ele vem lá desde a história do ENIAC, quando aquele famoso inseto pousou numa das válvulas do ENIAC e foi anotado no diário
de operação do primeiro computador da história, do ENIAC, que aquele dia tinha sido feito o debug do computador, porque tinham tirado o inseto da válvula. Então, debug é procurar problemas em objetos, eu chamo objetos, tá? Computacionais, porque hoje a gente lida com software e lida com hardware também. Então, uma das coisas muito importantes que a gente tem que saber é documentar os códigos que nós vamos fazer. Então, a documentação é o comando //. Então, quando eu digito // e do Enter, né, // Enter, pode ver que nada acontece. Então, isso aqui permite, por exemplo, quando a gente estiver lá digitando os scripts nossos, que a gente consiga fazer a documentação do código nosso. Né? Vejam que a documentação ela é importante e ela vai possibilitar que nós mesmos, num futuro, venhamos a identificar o que aquele programa fazia. Também outras pessoas podem saber, a partir dos comentários, das linhas de comentários, usando o comando // no programa, saber o que a gente está fazendo no programa da gente. Agora, necessariamente, quando nós vamos evoluindo no uso da ferramenta, a gente precisa ter acesso à sintaxe dos comandos. Então, vou dar um exemplo bem simples, tá certo? Vou criar um vetor linha, como eu fiz anteriormente. Então, vou chamar aqui de y igual a, em vez de usar o comando ons, vou usar o comando rand, que gera um número pseudo-aleatório, comando que gera um número randômico, com 100 posições, vírgula 1. Então, eu acabei gerando coluna, e não linha, como eu tinha dito. Vou transpor. Então, vou transpor y. Y recebe o próprio y, transposto, transpus. E agora eu vou usar o comando plot. Plot y. Então, vejam que foi chamada a função interna do Scilab plot, que plotou um gráfico de linha. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os 100 elementos colocados na sua amplitude de 0 a 1, no range de 0 a 1, na faixa, no range de 0 a 1, é o comando pseudo, que gerou os pseudos aleatórios associados com essa variável que eu criei. Agora, como que eu sabia que existia o comando plot? Bom, em algum momento eu precisei conhecer a sintaxe do comando plot e saber que o comando plot precisava de um vetor ou de uma matriz de números escalares. Então, se a gente escrever help plot, vai ser chamado o ambiente de help, tá certo? Esse ambiente de help, me mostra aqui, plot faz gráficos 2D, é um comando da biblioteca de gráficos, e ele gera um gráfico 2D. Então, a sequência de chamamento, ou seja, a sintaxe, é plot, abre parênteses, y, vírgula, especificação da linha, vírgula, propriedades globais, fecha. E eu tenho várias outras possibilidades. O que é y? Y é uma matriz de reais, um vetor. Também pode ser uma função definida como uma macro ou como uma primitiva de computação, ou como um comando. Eu posso fazer gráficos, como eu fiz, com uma variável só, eu posso fazer gráficos xy. Isso gera aquela diferença conceitual que existe entre um gráfico de linha e um gráfico do tipo scatter, xy. Bom, então, o comando help nos auxilia a abrir esse ambiente aqui, ó, esse navegador, para a gente poder necessariamente ter acesso ao conhecimento da sintaxe das funções. Então, se eu não sei, eu posso procurar qual a função que eu quero, eu vou procurar aqui plot. Procurei plot e ele vai achar todas as funções internas que tem plot. Tá certo? O clique duplo, isso aqui é um navegador baseado em hipertexto, só que é interno do Scilab. Na realidade, essa base de dados realmente está em HTML. Tá? Bom, vou fechar aqui o navegador. Vejam que eu fechei o navegador de help, mas não fechei o Scilab. Uma outra questão importante que nós temos que abordar diz respeito ao fato de que eu criei y. Né? Então vejam que y está aqui no meu ambiente
E eu quero retornar, se eu quisesse retornar posteriormente, a usar o valor de y. Então o que eu faria? Usaria o comando save e vou colocar o nome aqui de arquivo aula2.dat e vou salvar somente a variável y. Bom, vocês vejam que essa chamada de comando antigo no Scilab gera erro, tá certo? Por quê? É um tipo de aviso. O Scilab vai sofrer uma evolução para uma versão 6, tá certo? E ele não vai mais suportar, ou seja, dar acesso a esse tipo de formato de arquivo. Bom, só por curiosidade, vejam que o arquivo aula2.dat foi salvo. Então, aquele erro, na realidade, era só um warning, era um aviso, né? Que esse arquivo no futuro vai ser incompatível com as versões futuras do Scilab. Então, se eu der clear, não tenho mais a variável y, como ela tinha sido gerada. Mas se eu pegar, vejam que clear não apaga a linha de comando, o histórico de comandos. Eu vou carregar aula 2. Vocês vejam que eu estou com a dificuldade, não existe a variável y. Certo? Então, vou carregar. Agora existe. Então, a diferença de sintaxe entre o comando save e o comando load é que quando eu salvo, eu posso salvar especificando as variáveis que eu quero. Quando eu carrego, eu não preciso dizer qual a variável que eu vou carregar, porque ela já vem definida dentro do aula 2. Então, aqui está y. Y foi salvo. Qual a utilidade disso? A utilidade disso é para quem faz processamento em lote, processamento em batelada de dados, e que usa na linha de comando e posteriormente volta a usar aquele tipo de dado, de resultado intermediário que estava sendo processado pelo computador. Bom, uma coisa importante. Vejam que eu tenho, deixa eu limpar aqui o display, y minúscula me mostra o vetor que eu tinha criado. Vou limpar aqui. Y maiúsculo não mostra nada. Por quê? Uma coisa importante. Scilab é sensível a maiúscula. Ele é case sensitive. Ou seja, ele diferencia minúsculas de maiúsculas. É muito comum a gente acabar se esquecendo disso e acabar utilizando uma maiúscula quando deveria usar uma minúscula. Outra coisa importante, uma fonte comum de respostas não esperadas em programas, em aplicações computacionais, normalmente é a raiz quadrada de número negativo. O Scilab é um programa de computação numérica, então ele trata bem raiz quadrada de número negativo. Ele gera um número imaginário. Então eu posso definir, por exemplo, z como sendo 2 vezes percentagem i. Percentagem i. O que é percentagem i? Percentagem i é a constante interna do Scilab que equivale ao i do número imaginário, a raiz quadrada de menos 1. Então, na realidade, o que eu tenho ali? Eu tenho z igual a 2 raiz quadrada de menos 1. Então, veja que ele mostra assim, dei enter, z igual raiz quadrada, 2 raiz quadrada de menos 1. Eu tenho que olhar aquele i e ver, enxergar na minha mente raiz quadrada de menos 1. Tanto é que se eu pegar e disser assim, quadrado, que é uma variável com nome comprido, igual z elevado ao quadrado. Ele faz menos 4. Por quê? Porque 2i elevado ao quadrado é menos 4. Se eu pegar e fizer raiz quadrada, sqrt, de quadrado, a resposta vai ser 2i.